eu vou passar, tudo bem. Finalmente, depois de mostrar as regras do jogo, nós começamos com introdução à economia. Então, esse primeiro módulo vai ser só sobre conceitos introdutórios de economia, que são básicos, como já disse, de micro, macro brasileira. Não falei dos livros que eu vou utilizar. Vamos ver aqui rapidinho, deixa eu pegar aqui. Vou utilizar esse livro também. Esse livro aqui, é bem infinitamente menor. Nem aparece aqui o meu, tão fininho. Esse livro é o livro do Mankiw. O Mankiw é um professor de Harvard, super famoso. Essa é a nova edição do livro de Introdução à Economia. Muito bonzinho, principalmente para quem não tem muitas noções. Então, é um livro bem ilustrativo, tem os gráficos. Eu vou indicando para vocês, vez por outra, qual capítulo vocês devem estudar por aqui, tá? Precisa ler algum material de livro? É obrigatório? Não. Isso é uma pergunta que sempre me fazem e acabei esquecendo de clarear. Não é preciso, não. Existem alguns cursos de PDF que eu gosto muito de indicar. Um deles é o curso do Weber, de Estratégia Concursos, em PDF. Ele é, na minha opinião, o melhor curso de PDF, ele é muito bom. É o melhor curso de PDF de qualquer área, né? Então, é difícil concorrer com o Weber no PDF. Ele ganha disparado. Existem alguns livros de economia para concursos da Elsevier. Tem um feito pelo professor Geraldo Góes, de macroeconomia, que é bem aprofundado, é bom também. À medida que a gente for andando com o material, com o curso, eu vou dizendo a vocês de onde é que eu tirei o conceito. Essa parte inicial do que é economia deve ter no capítulo 1 de qualquer livro de economia. Deixa eu ver se esse aqui tem. Porque esse aqui eu peguei do livro Micro Macro, Economia, Micro e Macro, do Vasconcelos. Eu não trouxe esse livro, não. Mas já vai dar uma olhadinha. Deixa eu ver se tem aqui. Enfim, eu acredito que sim. Tem 10 princípios da economia. A gente não vai ver os 10 princípios agora, não. Então, esse aqui é bom. O Vasconcelos também é bom. Quem tiver dúvida sobre que livro comprar, dá uma digitadinha no comentário ou manda um e-mail para mim e eu respondo indicando o que é que eu acho que seria mais adequado. Porque tem muito livro de economia, principalmente de introdução, que são livros para graduação. Não são livros para concurso. Livros para graduação, livros para concurso. O concurso é mais direcionado. Então, alguns são muito bons, outros nem tanto. Algumas pessoas precisam de mais embasamento para poder entender o raciocínio e aí focar mais. Então, dependendo da sua situação, me manda um e-mail, comenta aqui embaixo que eu respondo. Vamos entender aqui, finalmente, o que significa economia. E aí, coloco esse quadro para vocês. O que é economia? Economia vem do grego oikonomia, que significa a administração da casa. Então, aqui, o que é economia? Economia, eu acho que é grego. Eu creio, tenho quase certeza que sim. Eu acho que é grego mesmo. Vem de oikonomia, que significa administração da casa ou administração do lar. É meio estranho você pensar em economia como administrar o lar. Como assim? O termo surge daí, mas o significado hoje é um tanto diferente. O que significa economia? Agora sim, vamos ver a figura. Toda vez que falo de economia, eu vou lembrar desta figurinha aqui. Essa figurinha é para as meninas. Os meninos ficam pensando lá se vão comprar um carro novo, se vão comprar roupa nova, enfim. Falar em economia, o termo economia é falar essencialmente de escolha. Então, existe uma definição mais bonita de economia, mas tudo se resume à escolha. Economia é a ciência da escolha. Toda vez que alguém está à frente, está tomando uma decisão, independentemente de qual seja aquela decisão, ela vai ser ponto de estudo da economia. Por exemplo, a moça não sabe se casa com um rapaz feio e rico ou bonito e pobre, né? Não está nessa indecisão. É um assunto de economia? É um assunto de economia. Eu não sei se eu vou comprar uma moto ou se eu vou comprar uma bicicleta. É assunto de economia? É assunto de economia. Então, toda vez que se falar em escolha, qualquer nível de escolha, a gente está falando em economia. O PT não sabe se vai colocar Dilma para reeleição ou se vai trazer Lula de volta. É escolha?
é ponto de estudo para a economia. Então, economia é a ciência da escolha. Por que é que eu preciso escolher? Então, é ruim escolher, porque toda vez que eu escolhi o sapato e eu abri mão da bolsa, dos anéis e dos vestidos. Então, por que eu preciso escolher? Porque eu não posso ter tudo. Então, a economia envolve o processo de escolha, porque, infelizmente, nós não podemos ter tudo. Nós não podemos ter tudo porque o dinheiro não dá. Então, eu gostaria muito de dirigir uma Ferrari, mas o meu dinheiro de professora não cabe a Ferrari não cabe no meu orçamento. Então, eu gostaria, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro. 99,99% da população mundial não pode ter tudo porque não tem dinheiro para fazer tudo. E esse 0,001% não pode ter tudo porque não tem tempo para ter tudo. Então, imagina o Bill Gates, ele pode ter tudo financeiramente, mas ele não tem tempo para ter tudo. Não, se der 7 horas da noite e ele quiser sair de Nova York para Paris e chegar antes de meia-noite, ele não consegue. Então, ele não tem tempo para tudo. E aí, falar em economia é falar nesse processo de escolha. Seja porque eu não tenho tempo, seja porque eu não tenho dinheiro, seja porque eu não tenho nenhum dos dois, nem tempo nem dinheiro. Não, essa é a definição. Com mais rigor, toda vez que se falar em economia, você sempre vai lembrar do termo escolha. Está aqui a moça escolhendo. Quando eu uso sapato vermelho, eu não posso usar o sapato cor-de-rosa. Então, eu vou escolher qual eu vou usar, eu vou escolher o que eu vou comprar. Essa é a definição de economia. Falar em economia é falar em escolha, necessariamente. Com mais rigor agora, a economia é a ciência da escolha. Quando os recursos são escassos, ou seja, insuficientes para satisfazer as necessidades e desejos ilimitados dos indivíduos. Bom, essa aqui seria talvez a formatação mais densa de economia e a gente vai trabalhar um pouco mais esse conceito. Veja só. A economia é a ciência da escolha. Por que eu preciso escolher? Porque os meus recursos são escassos. O que são os meus recursos? O meu tempo, o meu dinheiro, a forma que eu vou viabilizar a minha escolha. Eu queria muito ir para Paris, hoje é que dia? Hoje é terça, né? Queria muito ir para Paris amanhã, na quarta, e voltar no sábado. Mas os meus recursos de tempo e financeiros não me permitem isso. E João Antônio me mata se eu não terminar de gravar esse curso logo. Então, os meus recursos, tempo e dinheiro são limitados. Ou seja, eles são insuficientes para satisfazer necessidades e desejos ilimitados. Então, eu quero ir para Paris, eu quero ir para Roma, eu quero ir para Londres. Nossa, que quadradinho feio. Eu quero ir para Londres, eu quero fazer tudo. Então, economia é a ciência da escolha, sim. E aí, por que eu tenho que escolher? Porque as formas que eu tenho de viabilizar os meus desejos são limitados. Mas os meus desejos, as minhas vontades, o que eu efetivamente quero, isso é ilimitado. As pessoas sempre querem e querem muito. Então, nós queremos tudo. E aí, a gente precisa escolher porque não é possível ter tudo. É triste isso, mas é a realidade. Com base nesse conceito mais simples de economia, a gente já começa fazendo exercício. Só lembrando, esse curso é um curso de teoria, é um curso de exercícios. Vamos ver exercício na aula de hoje. Só não botei a banca, né? Não ficou muito simpático isso, não. Julgue os itens seguintes relativos a conceitos concorrentes em microeconomia. Economia é o estudo de como a sociedade toma as suas decisões em relação aos recursos escassos, decidindo sobre a produção dos bens e a forma de distribuí-los entre o consumo presente e o consumo futuro. Vamos aqui na lousa com calma. Economia é o estudo de como a sociedade toma as suas decisões. Opa! Se a sociedade está tomando decisões, a sociedade está fazendo escolha. Então, economia é o estudo de como a sociedade faz escolha. Em relação a seus recursos escassos, recursos que basicamente são financeiros ou basicamente.
temporais. Eu posso fazer a escolha, por exemplo, eu tenho tempo, eu tenho dinheiro, mas eu não posso fazer porque a minha fé não me permite, a minha religião não me permite. Então, existem outros fatores que limitam as suas escolhas. E aí isso torna meu recurso inevitavelmente escasso. Mas, normalmente, a gente considera em economia e basicamente para concursos, os recursos financeiros e os recursos temporais. E aí, como os meus recursos são limitados e eu tenho que tomar... E aí, a economia é o estudo que analisa como a sociedade faz as suas decisões. Decidindo sobre a produção de bens. Como eu não posso produzir tudo, eu vou enumerar, eu vou decidir a produção de bens. Eu tenho que decidir isso. E eu tenho que decidir a forma de distribuí-los entre o consumo futuro, entre hoje e amanhã. Então, essa alternativa, ela é verdadeira. Ela trata exatamente o conceito do que é economia. Economia é a ciência da escolha, ou seja, quando eu faço a economia, estuda a minha tomada de decisão, a minha opção por algo, considerando que eu tenho recursos escassos, recursos limitados, recursos financeiros e temporais limitados. E aí, como eu tenho que escolher, eu vou considerar que essa produção que eu tenho para satisfazer os meus desejos, ela é limitada e eu tenho que pensar na forma como eu vou produzir hoje e como eu vou distribuir entre quem está hoje e quem estará amanhã. Então, em economia, a gente vai ver vários níveis de decisão. Eu vou decidir o que produzir? Sim. Eu preciso decidir o que eu vou produzir. Eu preciso decidir como eu vou produzir? Sim. Eu preciso decidir quando eu vou produzir e quando eu vou produzir. Por exemplo, a gente pode pensar, faz parte do estudo da economia a poluição ambiental? Faz. Faz parte, sim. Por que faz parte da análise de economia? Porque se eu exaurir todo o meu... como é que eu vou dizer? Se eu exaurir todos os meus recursos naturais hoje, eu vou matar a geração seguinte. E aí eu preciso escolher. A minha geração é tão mais importante a ponto de acabar com a outra decisão econômica. Decisão de consumo presente e consumo futuro. Essa questão intertemporal é vista tanto em microeconomia quanto em macroeconomia. Então, nós vamos revisitar esse conteúdo de escolha, pensando no hoje e no futuro também. Seguinte. Julgue os itens seguintes relativos aos conceitos concorrentes de microeconomia. O conceito de escassez de recursos. Então, por que eu tenho escassez? Por que a gente fala em escassez? Porque os nossos desejos são limitados, são ilimitados. Se os meus desejos fossem limitados, talvez os meus recursos não fossem tão escassos assim. Então, conceito de escassez de recursos, deixa eu só tomar uma aguinha, indica que a sociedade tem recursos que são limitados e não pode produzir todos os bens que as pessoas desejam, justificando a não utilização dos recursos do governo com eficiência. Vamos ver aqui, que essa aqui já é uma questão que dá um passinho à frente. Então, o conceito de escassez de recursos indica que a sociedade tem recursos que são limitados. Beleza. Eu tenho recursos limitados e nós não podemos produzir todos os bens que as pessoas desejam. Verdadeiro. Economia é a ciência da escolha. É a ciência da escolha quando eu penso o que é que eu vou consumir. Eu vou consumir A ou eu vou consumir B? Primeiro ponto, a economia é a ciência da escolha quando as empresas decidem o que vão produzir. Eu vou produzir açúcar ou eu vou produzir álcool? Então, a usina de cana está o tempo todo pensando no que é que ela vai escolher. E aí, são limitadas e não se pode produzir todos os bens que as pessoas desejam. Até aqui, certinho. Justificando a não utilização dos recursos do governo com eficiência, falso. Essa não existe justificativa para que o governo use os recursos com ineficiência. Por exemplo, eu quero
Deixa eu pensar como eu vou explicar isso. Eu quero botar uma certa gestão para o poder público. O poder público tem que ser eficiente, porque os nossos recursos eles são limitados. Então, se o governo não é eficiente, por alguma razão, como a questão está dizendo aqui, essa ineficiência governamental, isso leva necessariamente a uma perda social. Então, não há justificativa para que o governo seja ineficiente. Por que não há essa justificativa? Porque os nossos recursos são limitados e nós devemos ser o mais eficiente possível para suprir os desejos que são ilimitados das pessoas. Então, não há justificativa para a ineficiência, a alternativa ela é falsa. Seguinte, então, a gente já viu algum conceito aqui sobre introdução à economia. Economia é a ciência da escolha. Vamos fazer uma consolidação aqui. Aqui está um novo slide. Então, falar em economia é falar necessariamente em escolha. Uma coisa importante aqui, você vai dizer, mas a aula está meio devagar. Esses conceitos iniciais, eu trabalho um pouco mais lentamente, um pouco mais de reforço, para que a gente consolide bem o raciocínio para andar mais rápido em micro e macro em brasileiro. Então, falar em economia é falar em escolha. Por que eu preciso falar em escolha? Porque os meus desejos são ilimitados, mas os meus recursos, a forma com que eu vou satisfazer os meus desejos são limitados. Então, eu quero tudo, mas eu não posso ter tudo, eu preciso fazer escolha. Esse é o conceito, deixa eu botar aqui, que eu preciso que vocês entendam bem. Falar em economia é falar em escolha. E como é que é feito esse processo de escolha? Depende do tipo de economia que nós temos. Nós podemos ter economias centralizadas, economias descentralizadas. O que é isso? Na economia centralizada, é aquela economia onde o governo é dono de tudo. A gente chama de economia planificada. O governo detém tudo. E aí, sistemas planificados ou socialistas, ou seja, a Coreia do Norte, Cuba, são economias centralizadas. Então, o processo de escolha social é tomado por um que a gente vai chamar já de agente econômico, chamado de governo. Então, é o governo que toma as decisões. Nesse caso, as leis de mercado são suprimidas ou mitigadas ao máximo. A tomada de decisões econômicas acontece pelo poder público. Como é que isso funciona? Nós podemos escolher no Brasil, principalmente depois da Constituição de 1988, nós temos vários direitos que são os direitos individuais, que são cláusulas pétreas, que não podem ser alterados. Então, nós temos diversos direitos, nós tomamos decisão livremente. Isso não acontece em países de economia planificada, de economia centralizada. Não é possível para o cidadão ser livre. Quem faz as escolhas econômicas mais importantes em uma economia centralizada é o governo. Então, o governo é o planejador social daquela economia. E aí, qualquer lei de mercado que exista, ou seja, qualquer interação que exista entre dois indivíduos, fica suprimida, qualquer interação fica suprimida, porque o governo que estabelece as normas para aquela vinculação. Por exemplo, deixa eu pegar alguma coisa aqui. Eu quero vender esse pincel. Essa canetinha aqui que o João Antônio me dá para que eu grave. E o Manuel, que é o meu operador que está aqui, ele vai me ver várias vezes esse mês ainda, ele quer comprar. Se a economia ela for liberada, aliás, se a economia ela for planificada, o governo normatiza se eu posso ou não fazer isso. Então, nesse caso, qualquer interação que aconteça entre as pessoas é suprimida ou é mitigada ao máximo. Não há essa livre interação comercial entre as pessoas. Além disso,
A tomada de decisões econômicas é feita pelo poder público, o governo que controla. Se de um lado eu tenho uma economia planificada, centralizada ou de regime socialista, do outro lado eu tenho a economia descentralizada, a economia capitalista. E aí existe concorrência e livre concorrência, iniciativa e atendimento às leis de mercado. Ou seja, se na economia centralizada o governo, ele regula a interação que eu vou ter com o Manuel, na economia descentralizada, não. Na economia descentralizada, eu posso estabelecer qualquer relação comercial com o Manuel e não vai haver uma intervenção drástica no governo. O que predomina no mundo? Predomina a economia descentralizada. Quem que vem acontecendo ao longo do tempo? Os nossos estados, que eram grandes estados, onde o governo tinha muita influência na economia, eles vêm sistematicamente reduzindo seu tamanho. Nós não estamos ainda no período de estado mínimo. E o estado ainda é produtor, o estado ainda é regulador, mas ele é menor do que, por exemplo, o que ele era quando a gente falar deixa eu pensar, em reforma protestante. A gente falar do início da economia keynesiana, depois da crise de 1929, o Estado ele era muito mais concentrador de poderes. Não se chegou a ter regime socialista no mundo inteiro. A gente teve lá a Guerra Fria, que dividiu o mundo. E aí eu tenho muita gente que centralizou, mas muita gente que não centralizou. E a tendência agora é de redução, não é da redução da máquina pública, mas é uma redução da intervenção do governo no mercado. Acho que isso tem que ficar bem claro. Não é que a gente tem um governo que não vai se meter. Não, ele vai se meter e ele precisa intervir na economia. Mas ele hoje em dia tende a fazer isso de forma menos ostensiva, de forma mais suave. Os dois sistemas, as duas economias têm vantagens, as duas economias possuem desvantagens. A economia descentralizada surge aí, ela torna as pessoas mais competitivas e essa é uma justificativa de por que ela existe até hoje. Pensando nisso, vamos para um exercício sobre economia descentralizada. A prova é velha, mas o assunto é recente. A gente de vez em quando vai visitar umas provas aí do Arco da Velha só para fazer consolidação. A ideia é trabalhar com questões, mas sempre questões recentes. Mas essa aqui é velhinha, a gente vai ver algumas questões de Senado também, porque elas exigem, como é que eu vou dizer, certos raciocínios. Senado sempre é uma prova muito difícil. Vamos lá. Problema econômico básico, cuja solução depende da forma de como as economias estão organizadas, gira em torno do binômio escassez, escolha. Escassez, escolha, economia. E é. A esse respeito, julgo os itens a seguir. Único item. Em uma economia descentralizada, economia descentralizada, o que eu preciso saber? É uma economia chamada economia de mercado. Economia de mercado, é a economia onde não existe forte intervenção do governo. Deixa eu tá para baixo aqui. Do governo. Existe algum? Existe. Por exemplo, eu tenho um estado mínimo, digamos, sei lá, o Obama. Talvez os Estados Unidos seja o caso mais atípico por causa da crise de 2008, mas digamos que eu tenho estado mínimo. O governo não faz muitas intervenções enquanto produtor, mas o governo pode fazer intervenções sim enquanto regulador. O governo brasileiro hoje, por exemplo, não faz a provisão de telefonia no Brasil, mas ele regula. Então, ele continua existindo, não na função produtora, mas na função reguladora. E essa função não pode deixar de ser exercida. Então, o governo intervém sim, mas intervém menos. Em uma economia descentralizada, a preocupação maior dos diferentes agentes econômicos é gerenciar o funcionamento de preços, para assim garantir o bom desempenho das economias de mercado. Você pensa, como assim? Vamos ver. Qual é a minha maior preocupação? O primeiro livro que eu li na minha vida, eu ganhei em 2002, quando eu entrei na graduação, chama Introdução à Economia do Winnicott. Era assim, os autores eram Winnicott,
e os tradutores eram Cruzes e Cruzes. Então, era bem interessante isso. É um livro que é muito raro as pessoas indicarem hoje o Ana Code como um livro de introdução, apesar de ser um bom livro de introdução. E lá ele dizia uma coisa que me marcou muito. Não é pela bondade do açougueiro que você vai ter a sua carne. Não é pela bondade do padeiro que você vai ter o seu pão. Tem até aqui, né? Exato. Então, eu estava olhando aqui essa citação que eu coloquei no exercício do livro. Então, não é pela bondade das pessoas que eu tenho meu produto. É porque elas são egoístas, é porque elas pensam em si, é porque o açougueiro está pensando em lucrar com a carne que ele me vende. Não é para me fazer feliz. É para que ele se satisfaça com aquilo, para que ele tenha lucro com aquilo. Então, a questão ela é errada, porque ela afirma que a maior preocupação dos agentes econômicos em uma economia de mercado é gerenciar o funcionamento do sistema de preços. Quem está preocupado em funcionamento de sistemas de preço é o governo. Ou seja, essa preocupação aqui não é da economia centralizada, mas da economia centralizada. Ou da economia planificada. O governo sim se preocupa em como vai ser o funcionamento do sistema de preços. Ele não se preocupa, isso não é preocupação nossa. É o nosso, segundo a teoria da economia descentralizada, é com base no nosso egoísmo que o sistema funciona. Eu estou provendo carne para você, você não está comprando a mim porque você é bonzinho. E eu não estou comprando a você porque eu não estou vendendo a você porque eu sou boazinha. Nós temos interesses que são egoístas. E é essa inter-relação entre pessoas que são egoístas que a gente tem o bom funcionamento do sistema de preços. Eu não estou preocupada se o sistema vai funcionar ou não. Isso que se preocupa é o governo e a economia planificada. Eu estou interessada em satisfazer exclusivamente os meus desejos. E aí, quem garantiu o bom desempenho das economias planificadas é o governo, não é a população. Então, é isso. Então, falso. Essa alternativa aqui é um pouquinho mais pesadinha. A ideia é dar uma trabalhada nesses conceitos que são um pouco mais insalubres, vez por outra. Com isso, nós terminamos a aula do Introdução à Economia. A partir de agora, a gente vai ter no site da TVP, basicamente, curso de micro, macro e brasileira, e sendo ministrado sistematicamente, e uma vez por outra, eu vou fazer uma ligação dizendo, olha, para você entender isso aqui melhor, veja a aula tal do curso tal, veja a aula tal do curso tal, para que você faça essa interligação, para que seu conhecimento fique bem consolidado. Para quem já me conhece, é um prazer de novo tê-los aqui. Vamos em frente com essas aulas e para quem não me conhece, espero que estejam gostando. Críticas, sugestões, enfim. O que vocês acharam? Mandem aqui embaixo nos comentários e aí eu agradeço. É uma nova